Graça e paz, amados e amadas, nós estamos em Levítico 24 e o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a parte que fala sobre o azeite para o candelabro, o pão para a mesa do Senhor e a pena do pecado de blasfêmia. Então, o que nós temos logo aqui no primeiro versículo? O Senhor falando a Moisés para ordenar aos filhos de Israel que eles tragam azeite puro de oliva esmagada. Para que esse azeite? Para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Então vamos recordar um pouquinho onde ficava o candelabro. O candelabro ficava no tabernáculo. O tabernáculo tinha uma parte aberta que era o átrio, o pátio, né? E tinha a parte fechada. A primeira parte fechada do tabernáculo era o lugar santo e depois nós tínhamos o lugar santíssimo, que ficava atrás do véu, onde ficava a Arca da Aliança. Dentro do tabernáculo não havia como entrar iluminação, porque ele tinha várias camadas, 4 camadas cobrindo o tabernáculo. Então, no lugar santo, o que iluminava ali o tabernáculo era o candelabro. E o candelabro, ele era feito de ouro puro, ouro maciço, se não me engano era 35 quilos de ouro puro ali. As outras peças tinham madeira de acácia, o candelabro não, ele era totalmente puro, de ouro, que é a natureza de Deus. E o candelabro havia o quê? 7 hastes, e nessas hastes havia flores, né? Flores ali e na ponta ali para iluminar. E o sacerdote, nós vamos ver aqui, ó, todas as tardes Arão acenderá o candelabro. Arão era o sumo sacerdote e o manterá aceso a noite toda, ali diante de Yahvé, o Senhor. Então aqui está dizendo que também é um decreto permanente para os vossos descendentes, manter a luz acesa. E fazendo um paralelo com a árvore da vida no jardim do Éden, ali o homem poderia ter acesso à árvore da vida e comer do próprio Senhor. Mas o homem ali, o que? Se preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal e perdeu o acesso à árvore da vida. Agora a gente olha aqui, o candelabro lembra uma árvore também, porque ali em cada haste tinha o que? Flores ali de amoreira, né? Tinha aquelas flores. E aqui, quem poderia chegar só próximo ao candelabro? Era Arão. E quem era Arão? Era o sumo sacerdote. O povo perdeu o acesso à árvore da vida, perdeu o acesso aqui ao candelabro. E quem estava sendo o intermediário? Arão. Mas nós sabemos que hoje na nova aliança nós temos esse acesso, né? Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que abriu esse novo e vivo caminho a nós. Então, voltando também falando sobre o azeite puro. Quem tinha que trazer o azeite puro? Era os filhos de Israel. Tragam azeite puro de olivas esmagadas, para que haja o que? Uma luz permanente. Então, Arão, o sumo sacerdote, usaria esse azeite, mas quem trabalharia eram os filhos de Israel para conseguir esse azeite. Então nós vemos aqui uma junção, né? Todos nós temos que estar trabalhando para manter hoje essa luz acesa que é a palavra de Deus no mundo. E veja, esse azeite ele tinha que ser, tragam azeite puro de oliva esmagadas para o candelabro. Então dá até assim como que tinha que ser feito esse azeite, porque se sabe assim que tinha que ser o melhor azeite, então ele teria que ser feito da melhor forma. E também o azeite, ele tem a simbologia na palavra de Deus do Espírito Santo. E nós vamos ver mais para frente que o pão também representa a Cristo, né? E o candelabro ele deveria se manter aceso, porque ali naquele lugar não havia luz. E aqui no versículo 3 diz assim, manterá aceso a noite toda. Por quê? Quando que Arão, o sumo sacerdote, ele ia manter ali, fazer a manutenção do candelabro? No final do dia, ao entardecer, que era a virada do dia para os judeus. E esses símbolos, tudo isso são símbolos,
né, que declaram também a missão do povo de Deus, que somos nós hoje, de manter acesa a palavra do Senhor por meio do Espírito Santo. Pensa bem, nós estamos na noite. Lembra, como a gente acabei de falar, virar do dia dos judeus começa às 18 horas. E às 18 horas para nós começa o quê? A noite. E o Senhor, no quarto dia, Ele fez a lua, fez os luzeiros para iluminar o quê? A noite. Porque a lua reflete a luz do sol. E quem é o sol? É Cristo. A palavra do Senhor deixa claro, né? Que o sol, que Cristo é o sol da justiça. E assim, a igreja hoje, ela tem o quê? Também essa simbologia do candelabro. A igreja é a simbologia desse candelabro aceso, nesse momento que nós estamos vivendo trevosos. Então, nós, assim, devemos manter aceso e alimentar constantemente esse candelabro. E isso significa o quê? Nos alimentar do pão, para que possamos, o Espírito estar sempre se movendo dentro de nós. Então, nós fomos chamados, cada um de nós foi chamado para ser uma luz constante, pois hoje, não existe mais Arão, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote foi Cristo, que fez o sacrifício eterno e eficaz e abriu um novo e vivo caminho ao Senhor. Mas hoje nós somos o quê? Sacerdotes reais aqui nessa terra. E sendo sacerdotes reais e luz do mundo, a palavra de Deus diz, né? Nós somos sal e luz do mundo, então nós devemos estar cuidando, assim, vendo azeite puro, azeite de oliva esmagada, azeite puro, o que? Trabalhando o Espírito Santo em nós, não deixando apagar o Espírito, se alimentando do Senhor, para que sempre possamos estar com as nossas lâmpadas acesas. E lembra, desde o início o Senhor fez separação. E isso o Senhor quer, porque a luz separa o quê? Das trevas. Então sempre tem o quê? O Senhor nos separando para viver uma vida para Ele. E a partir do versículo 5 vai falar sobre os pães, o pão para a mesa do Senhor. Então, fala aqui que teria que tomarás flor de farinha e cozerá 12 pães. Por que 12 pães? Seria o que representaria cada tribo de Israel, que são 12 tribos, usando o equivalente a 2 jarros para cada pão. Se nós formos ver lá em Êxodo, o maná que caía todo dia, que o Senhor dava para o seu povo aqui no deserto, cada um teria que pegar uma porção de 1 jarro por pessoa. Aqui está dizendo para fazer o pão com 2 jarros. O que simboliza isso? 1 jarro era do povo e 1 jarro seria para os sacerdotes, porque eles se alimentavam daquilo que era oferecido ali no tabernáculo. E também o que nos leva a ver que Cristo é o nosso sustento, tanto o nosso sustento espiritual quanto o nosso sustento material. E a porção que o Senhor dá diária é essa porção que nós precisamos. Só que hoje nós vivemos muitas vezes na ansiedade, preocupado com a porção do dia de amanhã. Até a própria oração do Pai Nosso nos orienta: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então aqui também nós temos essa simbologia do pão aqui na mesa da presença, é saber que nós temos o pão espiritual e nós também temos o pão material do Senhor. Se nós vivermos com os olhos voltados a isso, nós teremos uma vida muito tranquila, porque nós viveremos cada dia o seu dia e em paz, crendo que o Senhor vai prover todas as coisas. A palavra do Senhor diz que nunca viu um servo dele mendigar o pão. O problema é que muitas vezes nós queremos muito mais do que o pão. Não estou dizendo que nós não devemos lutar para ter coisas melhores, mas estar satisfeito com aquilo que o Senhor tem nos dado, agradecer, né? Agora vamos voltar aqui no versículo 6. E o que teria que pegar? Esses pães, colocar em 2 fileiras de 6 pães, e cada fileira porás incenso puro, e se isso eles teriam que estar trocando no dia de sábado. Então eles trocavam esses pães nos dias de sábado, e os pães que eles retiravam serviria de alimento para Arão e para os seus filhos que eram sacerdotes. Então olha,
o pão também, nós oferecemos parte do pão que nós recebemos para o quê? Para a obra do Senhor, para que a obra avance do Senhor. Os sacerdotes aqui, eles estão se alimentando do pão que vinha o quê? Dos filhos de Israel. Então lembre-se, o que nós recebemos do Senhor, nós temos que oferecer as primícias para que essa luz do candelabro, que Apocalipse nos diz, que o candelabro também é o símbolo à igreja. A igreja. Muitas vezes aos nossos olhos a gente fala, a igreja muitas vezes tem corrupção, a igreja de dinheiro, mas o Senhor estabeleceu o quê? Que nós filhos dele, temos que sustentar a obra dele nessa terra. Então, o que nós recebemos, o pão nosso de cada dia, é para nós e também para a obra do Senhor. A partir do versículo 10, o que nós vemos aqui? Vai falar sobre a blasfêmia. E veja só, aconteceu que o filho de uma israelita, cujo pai era egípcio, saiu da sua casa e, ao se encontrar no meio dos filhos de Israel, no acampamento, contendeu com um homem que era israelita. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome de Deus e o amaldiçoou. Levaram-no então a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Esses 2 versículos nos revelam vários princípios e vamos entender um pouquinho melhor. Lembra, aqui é o povo de Israel. Porém, quando eles saíram do Egito, também vieram o quê? Outras pessoas, vieram também egípcios. E lá, provavelmente, essa israelita, quando morava lá no Egito, ela havia casado com esse egípcio. Então, aqui a gente mostra que houve já uma mistura de raças. Então, o Senhor sempre nos deixa claro para que nós possamos, que a luz não se misture com as trevas. Porque veja só hoje, se uma mulher cristã casa com um homem que não teme a Deus, imagine como que vão criar os filhos. Enquanto o pai quer levar no domingo de manhã a criança para assistir o jogo de futebol, o menino, a mãe quer levar para a escola dominical. Então, não dá para ter uma educação com o princípio da palavra de Deus. E aqui ressalta bem que fala que o pai era egípcio e a mãe israelita. Inclusive, dá até o nome da mãe. Então, esse é um princípio que nós devemos observar, que a palavra do Senhor, desde lá de Gênesis, é tudo separação. Nós vemos aqui em Levítico separação o tempo todo. Por quê? Os maus costumes, as más companhias corrompem os bons costumes. E nós sabemos que não há comunhão entre luz e trevas. E mais ainda, nós sabemos o quê? Que a parte má, ela sempre tem a capacidade de corromper muito mais do que a parte boa. Então, mesma coisa, se a gente deixa uma laranja estragada num saco de laranja, as laranjas saudáveis não influenciam a laranja podre, mas a laranja podre vai influenciar todas as laranjas saudáveis. Então, o mal, ele tem um poder de alcance muito grande. Por isso que o Senhor sempre reforça a separação e a pureza. E aqui, esse filho da israelita contendeu com outra pessoa que era israelita. E ao contender com ele blasfemou o nome de Deus. Então, esse capítulo aqui está tratando muito isso, sobre a blasfêmia ao nome de Deus. Se vocês verem lá no Novo Testamento, Jesus também foi crucificado e julgado devido a blasfemar. Porque os judeus falavam que ele blasfemava dizendo que era filho de Deus. E ele estava falando a verdade. Mas para eles isso era uma blasfêmia. Por isso que os judeus crucificaram o Senhor. Porque havia essa lei aqui de blasfemar contra o nome do Senhor, deveria ser morto, né? Então, o que nós vemos também aqui? Esse homem, ele foi levado depois a Moisés, ele ficou à parte, e aí Moisés consultou o Senhor. E o Senhor o que ordenou que ele fosse apedrejado, e toda a comunidade o que apedrejaria ele. Então a gente pode pensar que
o que aqui é impor uma penalidade muito grande para o pecado, mas é muito mais que isso. É a necessidade urgente de remoção do foco da infecção na comunidade. Qual é o foco da infecção na comunidade? Blasfemar o nome do Senhor. Então aqui não é o foco assim nessa pessoa, mas e sim no que ela fez. Lembra, Deus perdoa os pecados, mas ele não remove a consequência dos pecados. Então nós devemos tomar muito cuidado quanto a isso. E depois o restante desse capítulo vai estar falando sobre a lei da proporcionalidade. Se fizer algo, vai ter que pagar, se matar alguém, vai ter que matar com a própria vida. Se fratura por fartura, olho por olho. E também fala sobre o animal, que também deve restituir caso um animal. Então, aqui é a lei da proporcionalidade. E é interessante que foi feita uma pesquisa se tivesse assim o seu animalzinho de estimação e uma pessoa que você desconhecesse para pudesse ser atropelado pelo trem, quem você salvaria? A maioria das pessoas salvaria o animal. Então hoje o que nós temos? A troca de valores. A troca sim, porque do animal você o que? Substitui com outro animal, mas a vida do ser humano não tem como substituir, porque ela é imagem e semelhança de Deus. E também eu quero ressaltar que aquele que está em cima do muro, ou aquele que não professa o nome do Senhor, que não realmente, aqui no Velho Testamento, colocava as mãos sobre o cordeiro, né? E também aquele que não recebeu o cordeiro de Deus como seu salvador, é como se ele já blasfemasse, porque não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro. E a palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Então, o que nós deduzimos? Que aquele que não confessa o nome do Senhor, ele será o quê? Condenado. E isso, de não confessar o nome do Senhor, já é uma blasfêmia, de não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a pessoa, no julgamento final, vai morrer o quê? Devido não ter confessado o Senhor, vai morrer pelos seus próprios pecados. Que o livro de Levítico, se a gente observar bem, é como o Novo Testamento, mas focado na lei. Mas é o que? A constituição do povo do reino. É a constituição de como agir, como se comportar e como se relacionar. Tem muita semelhança aos evangelhos, a constituição do povo do reino. Somente ali em Mateus falando sobre isso, né? Que o Senhor nos alerte a cada dia que não existe comunhão entre luz e trevas. E a palavra de Deus diz ainda para nós: foge, outro sim. Foge, não fica nem perto daquilo que pode te deixar impuro, porque o nosso coração é extremamente corrupto. Nós não devemos acreditar no nosso coração. Então a melhor coisa é fugir. Aleluia, que permanecermos firmes no Senhor, fiéis até a morte, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor.